Instagram entrando ao vivo, porque hoje nós vamos falar das regras de ouro para quem quer ter uma boa sorte. Então vamos aguardar um pouquinho, porque o Instagram vai fazendo a chamada para os seguidores. Vamos ver aqui, né? Esperar a participação, porque hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. A gente costuma ouvir muita gente falar: ah, mas fulano tem uma boa sorte. Ah, mas comigo não acontece assim. Ah, mas eu não tenho boa sorte. E aí? E aí? Como tá a tua sorte? A gente vai aguardar um pouquinho, já está chegando, John. Ótimo. Eu peço que quem vai entrando, vai dando coraçãozinho aí, porque aí o Instagram começa a chamar, tá certo? Mais seguidores. Então, isso é muito bom, né? À medida que vão chegando, vai dando coraçãozinho, porque ele caiu aqui. Deixa eu ajeitar. Vai dando coraçãozinho, porque o Instagram vai chamando mais gente. Mas quem já tá chegando por aqui, já pode escrever aqui nos comentários como é que tá aí a tua sorte. Me conta. Você se considera uma pessoa de sorte? Não se considera? Quem são essas pessoas que você acredita que tem aí esta boa sorte? Vamos começar a falar sobre isso. Esse bate-papo que eu vou fazer aqui hoje com vocês, eu fiz uma leitura ontem de um livro que, né, me chamou bastante atenção. E fiquei feliz por já praticar muito dessa boa sorte, né? Então isso é bom. E vocês sabem que eu simplesmente amo compartilhar conhecimento de valor, conhecimento que agrega na vida de vocês. E eu quis trazer nessa reflexão. E da leitura desse livro, tirei lá 10 regras que eu considero as 10 regras de ouro para quem quer ter uma boa sorte, tá bom? A gente costuma ouvir dizer, né? As pessoas se reclamam demais da vida. As pessoas, a gente é muito comum chegar no lugar e a pessoa dizendo: ah, mas a vida de fulano é fácil, ah, mas a minha vida não presta, não tenho quem me ajude, só vem reclamação. E o livro que eu fiz a leitura ontem, ele se chama exatamente A Boa Sorte. É um livro que eu indico vocês para realizarem essa leitura. Ele é pequenininho, de fácil acesso. E de que é que trata, né, especificamente? Vou contar um pouco da história para colocar vocês dentro dessa frequência de pensamento para que a gente chegue à compreensão do que é, afinal de contas, a boa sorte. A boa sorte, eu já adianto para dizer a vocês que ela é diferente de sorte. Aliás, eu não sei vocês, mas eu particularmente não sou uma pessoa que acredita em sorte. Não sou. Eu sou uma pessoa que acredita na boa sorte, que eu não sabia que tinha esse nome, não é? Mas eu sou do tipo que acredita na construção da condição para se ter um resultado. Então, nesse livro, ele trata aí dois amigos se reencontram depois de muitos e muitos anos, né, que eles estavam afastados. Um deles, quando ainda pequeno, o pai ganhou uma fortuna, né, ganhou uma grande herança e foram morar em uma cidade, né? O pai se afastou, porque afinal de contas ele ficou muito rico de uma hora repentina. Um ataque, né, de sorte, porque ele não tinha construído. O pai dele se esforçou e fez com que esse negócio prosperasse. Porém, depois que o pai dele falece, ele não consegue dar conta do negócio. E ele começa a dizer, ele vai dizendo ao amigo e vai dizendo que é porque começaram a entrar os importados, as pessoas começaram a buscar outro tipo de produto e não queriam mais, né, aquele que ele oferecia. Então a gente já começa a perceber aí que essa pessoa, né, esse amigo, ele começa a encontrar desculpa para aquilo que não deu certo. Estava dando certo nas mãos do pai dele, mas quando ele entra nessa nova fase, ele deveria ter essa nova compreensão de necessidade. Afinal de contas, seja em um negócio, seja na nossa vida, a gente sempre precisa entender o que é que eu preciso fazer para que eu encontre um resultado que eu realmente desejo. Ele preferiu culpar a entrada de produtos importados e tudo mais, e enfim, o negócio deu errado. O outro amigo, porém, ele disse que começou a trabalhar muito cedo.
Aos 10 anos ele começou a limpar, né, a lavar carros, a estacionar em restaurante e tudo mais. E quando ele cresce um pouco, ele tem a oportunidade de comprar uma empresa que já estava em falência também, de bolsas. E ele disse que como ele carregava muitas bolsas nos hotéis, ele tinha começado a perceber que tinham pessoas que pagavam e ele começou a perceber a necessidade. E ele começou a investir, trabalhou firme, ele construiu a própria sorte. E vai se passando a história e ele começa a dizer ao amigo que, na verdade, a questão principal é que o amigo tinha perdido tudo porque ele não tinha criado com as próprias mãos. Que ele não tinha criado as condições para que aquela grande fortuna pudesse prosperar. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes a gente vai achar, né, que a melhor vida, e principalmente agora em período, nessa fase de rede social, a gente tem muito isso. O que é que a gente vê? Pessoas que vislumbram a vida alheia, a vida do outro, e simplesmente esquecem de focar e de investir na própria vida, de começar a correr atrás dos próprios resultados. Mas nesse livro é bem interessante, ele dá um exemplo que tinha lá um mago, né, Merlin, e ele tinha vários cavaleiros, e ele disse o seguinte, que ia ter a boa sorte aquele que encontrasse na floresta um trevo de 4 folhas. Tinham muitos cavaleiros, poucos foram em busca dessa missão. Então, desses que foram apenas 2, o que é que a gente vai ter? Um que ele vai procurar dentro da floresta não vai encontrar esse trevo de 4 folhas. E ele pergunta a alguém que há muito tempo já estava ali e disse que nunca tinha nascido naquela floresta um trevo de 4 folhas. Aí ele disse, Merlin tá mentindo, né? Que conversa, então claro que isso aqui claro que não vai ter. E ele começou a buscar pessoas que dissessem a ele que não tinha, que era para ele culpar Merlin por uma conversa mentirosa. Não ia ter resultado. O outro, porém, gentilmente, ele começa a procurar essas informações, mas as pessoas a quem ele vai buscar essas informações, ele dá atenção. E ele começa a pensar, por que não nasceu um trevo de 4 folhas aqui? E ele vai, né, à medida, tem uma hora que ele pergunta a uma árvore sábia, que é a mais antiga, quais são as melhores condições para que nascesse um trevo de 4 folhas. Afinal de contas, todo mundo quer ter essa tal sorte. E ele queria conquistar, ele precisava levar para a Merlin aquele trevo de 4 folhas. E a planta, né, sabiamente, ela disse para ele como, né, quais as condições. O outro, porém, que era mais rude, né, foi falar com a árvore com ignorância. A árvore detestou, mas aquele que foi gentil, ela soube acolher. Então, uma das coisas que a gente já começa aprendendo é que a gente precisa aprender a ser gentil. A gente precisa aprender a dar ouvidos àqueles que têm experiência. E quantas vezes a gente não perde grandes oportunidades porque não dá ouvido a quem tem experiência? A gente muitas vezes o orgulho não permite que a gente dê um passo à frente. Para humildemente reconhecer aquilo que eu não sei e aprender com o outro. Então a gente tem que aprender também a escolher em quem a gente vai acreditar. Dentre essas regras, a grande diferença é a seguinte: a sorte é aquilo que de repente te chega sem que tu tivesse preparado para isso. Vou dar um exemplo mais real, mais concreto. É muito comum as pessoas apostarem em jogos que a gente chama de jogos de azar. Apostas, mega-senas, essas coisas todas que dependem de fato da sorte. E o que é que essas pessoas esperam? Conquistar algo do dia para a noite. Só que se você fizer uma pesquisa, eu te desafio aí a fazer uma pesquisa no Google sobre pessoas que enriqueceram na Mega Sena, por exemplo. Você vai ver que o número é imenso de pessoas que ganharam e que se tornaram novamente pobres em recursos financeiros. Ou seja, tiveram tudo,
mas também perderam tudo. Mas afinal de contas, por que isso acontece? Porque não estavam preparados. Essa coisa do ter, ela não pode vir naturalmente antes do ser. Porque se você tiver antes de estar preparado para saber administrar, infelizmente você perde tudo. Isso é muito comum. Tenho certeza que vocês conhecem boas histórias de pessoas que de repente ganharam muito e tão rapidamente logo perderam. A boa sorte, porém, ela é muito diferente. A boa sorte é construída. Você que está aí, nesse momento assistindo, você já parou para analisar o que é que você está construindo para que a sua boa sorte possa finalmente prosperar? Nada acontece do dia para a noite. As coisas exigem de nós uma ação, uma atitude, são comportamentos diferentes que a gente precisa ter para colher então resultados diferentes. A sorte não dura para sempre. Eu lembro que eu acho que a última vez que eu comprei esses jogos ainda era de R$2. Acho que faz muito tempo, né? Sei nem quantos anos da vida fazem. Porque eu ia aquele efeito manada, onde para todo mundo ia. Chegava final de ano, todo mundo comprava. Então eu também comprava. E o pior que eu esperava, ou melhor, não sei, que eu esperava ganhar. Aí eu não ganhava e eu ficava extremamente irritada. Aí depois eu digo, quer saber? A minha sorte vai ser construída por mim. A minha sorte é que eu tenho saúde. A minha sorte é que eu tenho um Deus que é por mim, a quem eu clamo, e que me dá a condição de lutar pelos meus sonhos. E assim eu posso construir minha boa sorte. Então, muitas vezes a gente está em busca de coisas rápidas, quando não são essas que vão nos dar um resultado, né, duradouro. Então, a primeira regra de ouro já marca aí. Sorte não dura para sempre. A boa sorte, que é aquela que você constrói, essa sim. Outra regra de ouro, a segunda regra da boa sorte é o seguinte: muitos querem, mas poucos vão atrás. Não adianta, eu tenho certeza que você conhece, e eu espero que não seja você, aquela pessoa que fica somente dizendo que queria isso, que queria aquilo, ou então fica pior ainda, olhando a vida dos outros, passa o dia olhando a vida dos outros, para onde eles vão, onde estão passando as férias, o que estão comendo, o que estão vestindo. E às vezes até você quer se vestir daquelas pessoas, você se inspira e tudo mais. Mas e a construção da tua sorte? Aonde fica? Será que você está investindo para que a tua colheita seja duradoura? É muito comum a gente ver, principalmente no século XXI, onde a gente teve uma explosão da internet. As pessoas têm cada vez mais acesso à vida dos outros. Eu lembro que quando era pequena, como a gente não sabia bem como é que o outro estava, o que ele vivia, o que ele comia, para onde ele ia, a gente nem desejava aquilo, né? E principalmente com olhos de inveja, de cobiça. Então, o que sobrava era ter que trabalhar querendo ter uma oportunidade. Que bom que foi assim. Aí muita gente diz assim, não, mas pronto, é porque fulano teve de tudo. Toda vida teve condição. Os pais é filhinho de papai, é filhinho não sei de quem, herdou não sei o quê. De nada vai valer. De nada vai valer se essa pessoa não aprender a construir sua própria sorte. Por quê? Lembra no começo quando eu te disse? Aquele que ganhou grande fortuna e que não soube administrar, ele perdeu tudo. Veio tudo abaixo. Mas quando a gente constrói, a gente aprende a dar valor a cada detalhe. Então, muitos vão querer. Poucos vão buscar fazer o que tem que ser feito. Aí você me pergunta, Thaisa, mas como é que eu vou saber o que tem que ser feito? Procure ver com as pessoas que conseguiram aquilo que você deseja. Não com olhos de inveja, mas com olhos de inspiração. Seja grato pelo que o outro tem também, porque aquilo é fruto de uma história que você nem conhece e muitas vezes julga.
Então, quando a gente tira a lente do julgamento e a gente põe essa lente do ajudamento, a gente consegue resultados muito melhores. Eu nem você veio aqui nesse mundo para concorrer com ninguém. A gente veio para superar a si. Cada dia é um desafio que nós temos em relação àquilo que nós fomos ontem. E essa busca, essa melhoria contínua faz de nós seres de muito boa sorte. Muito boa sorte. A terceira regra de ouro para quem quer ter uma boa sorte é o seguinte: se não tem uma boa sorte agora, talvez seja porque você está sob a circunstância de sempre. Muitas pessoas às vezes se reclamam, ah, meu Deus, como dá assim na alma. Aquelas pessoas que só se reclamam. E elas dão um jeito de reclamar de tudo e de todos, mas não encontram solução para nada. Elas querem ter coisas, elas querem desfrutar muitas vezes, mas elas não querem mover uma palha. Elas querem ficar somente deitadas, esperando que a oportunidade bata a porta e diga assim: oi, eu vim aqui te apresentar uma oportunidade. Você quer? Gente, não espera não, porque não vai cair. A boa sorte, ela vem e ela só encontra aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão preparando o terreno para a colheita. De que adianta tanta chuva se você não tirar a enxada para ir plantar? De que adianta tanta oportunidade se você não se permite? A gente tem hoje um mercado de trabalho, voltando aí para isso que eu gosto muito de falar para vocês, que está cheio de oportunidades e que faltam pessoas para ocupar essas vagas. Parece estranho, não é? Mas existe. E se qualquer um fizer uma pesquisa, vai ver que não é dado inventado, não. É um dado real. Então, existem habilidades e competências que precisam estar sendo treinadas para que as oportunidades, quando vierem, a gente possa aproveitar. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse período de quarentena, tem muito curso sendo liberado gratuitamente, inclusive. Eu já fiz vários. E pagos também, porque tem muitos cursos pagos que estão com preços excelentes e que é hora de aproveitar. A gente precisa investir. E eu tive muita pena porque, por exemplo, o meu inglês eu ainda sou analfabeta. E sabe o que aconteceu? Tem um material incrível do top dos coaches mundiais, mas está sendo oferecido gratuitamente todo em inglês sem legenda. Claro que eu não estou conseguindo acompanhar, né? Por quê? Porque eu não sei inglês. E aí? Então, se eu tivesse acreditado que era possível lá atrás, porque eu não acreditava, eu lembro que no tempo da escola eu odiei inglês, eu não conseguia, então hoje essa oportunidade, infelizmente, para mim não estou tendo. Mas vou ter lá na frente, porque aí já comecei a correr atrás do tempo perdido, né? Vamos agora para a quinta regra de ouro para quem quer ter boa sorte. Faça o que tem que ser feito. Se você faz o que tem que ser feito, minha gente, é o seguinte: não vai vir do dia para a noite. Porque uma coisa é certa, não adianta querer resultado instantâneo. Não é fast food. Inclusive no livro Mindset da Felicidade, que está chegando, esperem porque está chegando, agora em julho, se Deus quiser, já estou em mãos aí para fazer a venda para quem desejar construir um novo mindset. Eu falo muito sobre isso, que é igual felicidade. Felicidade não é fast food, que a gente liga, pede, né? A gente precisa pôr a mão na massa, a gente precisa aprender com o processo. Então, se você quer construir uma boa sorte, comece a fazer agora o que você sabe que tem que ser feito. E se ainda não sabe o que tem que ser feito, defina o que você quer. Por isso que os processos de coaching são excelentes nisso, né? Defina o que você quer e comece a traçar um plano de ação. Sexta regrinha de ouro. Até porque, né, já temos vizinhos aqui tocando músicas. E vamos adiantar, né? Porque não aguentamos, mas vamos. Sexta regra de ouro. Procure os pequenos detalhes. Porque está naquilo que aparentemente é desnecessário, o que é imprescindível.
Lá no livro A Boa Sorte, que eu orientei vocês para que fizessem a leitura, inclusive ele tem disponível em audiobook no YouTube. Não é desculpa, se você quiser ouvir, tem como. Então não é desculpa dizer, mas eu como não tenho livro, então tudo bem, não vou. Você pode ouvir, né? Eu tenho muitos livros que eu ouço e que depois compro, porque eu preciso ter nas mãos aquilo que me ajuda a ser mais forte, né? E tá lá podendo riscar, que eu amo riscar livro e escrever nele. Então, em pequenos detalhes estão a diferença. Aquele que foi lá, né? O cavaleiro que foi para a floresta em busca desse trevo de 4 folhas, ele decidiu que se nunca tinha nascido um trevo lá, ele ia criar condições para que esse trevo nascesse. E ele criou todas as condições. E já no final do processo, faltando somente um dia para levar o trevo de 4 folhas lá para o Melim, ele disse, ainda tem algo que precisa ser feito. E quando ele sobe em um topo, e ele lá senta em uma pedra, né, uma rocha, né, a gente geógrafa, tá, Isa, vamos lá. É porque é tão ruim dizer rocha, né? Depois vocês entendem o que é a diferença de rocha e pedra. Pedra é só pedra preciosa. Mas vamos lá. E ele senta em uma rocha, e sabe o que é que a rocha diz? Pede para que ele saia, porque ela é a rocha mãe. E ele gentilmente, ele se desculpa, e ele pergunta como é a melhor condição, qual a melhor condição para que um trevo de 4 folhas nasça. E ela diz um detalhe, que em meio às pedras podem nascer trevos de 3 folhas, mas de 4, não. Aí ele lembrou que lá onde ele tinha preparado tinha umas pequenas pedras, e ele correu desesperado que era para tirar essas pedrinhas, porque senão ia nascer os trevos de 3 folhas, mas de 4 como ele queria, não. Gente, eu agradeço muito as mensagens que estou vendo aqui pelos comentários, né? Romário dizendo tá com saudade, Lucas dizendo a melhor professora de todas, você é incrível, tá sempre preparando os alunos para o mercado de trabalho. Tô mesmo, viu, Lucas? Porque, olha, não serve. Se escola não servir para preparar vocês para a vida e para o mercado de trabalho, para mim não serve, não. Então, tem que ir. Para mim, a melhor escola de mercado de trabalho foi a vida, porque, como vocês sabem, eu comecei cedo também, né? Mas faço questão de levar isso para dentro de sala de aula. Porque eu preciso ensinar os meus alunos a construir a boa sorte deles. Porque, minha gente, vai esperar para construir quando? Quando tiver com 18 anos? Com 20? Com 30? Nunca é tarde, mas é sempre bom a gente começar o quanto antes. Então, começa a focar aí nos pequenos detalhes do que está, de repente, te acontecendo, que está impedindo você de chegar e aproveitar essa sua boa sorte. A sétima regra para quem quer ter uma boa sorte é: crie as condições. Se elas não existem, mas é porque minha vida é difícil, eu nasci numa condição social que, meu Deus, só Jesus na causa. Se preocupe não, eu sei também o que é isso. Quem conhece a minha história sabe que foi desse jeito que começou. Mas é a construção. E quando a gente chega em um lugar, a gente decide se quer permanecer ou se quer dar passos a mais. Isso também é tranquilo. Eu hoje vivo em uma situação que dou glória a Deus por ter podido construir essa boa sorte, mas continuo cultivando porque eu quero ter ainda outras oportunidades, poder aproveitar. Então tem que ir preparando esse cultivo, preparando esse solo para que ele receba as sementes. Então não adianta, se você... Tem gente que acha que é um absurdo, vai dizer, não, eu vou estar perdendo tempo com isso é tudo conversa. Fulano fez não sei o que, mas não conseguiu. Você não é fulano. Construa a sua oportunidade. Se prepare e faça o seu melhor. Procura saber o que foi que ele fez para exatamente você identificar onde estão aí as falhas para que você melhore no seu processo. Mas vá em busca dos seus resultados. 8ª regra agora. Ninguém pode vender felicidade. Ninguém pode vender. Se alguém te disser, faz isso aqui que vai dar certo, exatamente desse jeito, porque deu pra mim, e isso aqui custa X, né? Só por esse preço você leva. Dizendo que é fácil, tome cuidado, porque não é fácil. Tanto eu trago aqui minha frase para vocês, sempre é essa, né? Treino forte e vida leve. Tudo isso que eu venho dizendo aqui ao longo, se vocês pegarem meu canal no YouTube, o Vida Leve com Thais Araújo,
Se vocês pegarem aqui os meus IGTVs, o conteúdo que eu posto aqui há anos, vocês vão perceber que é algo que é construído. Não é do dia para a noite de jeito nenhum, né? Não é. Você precisa ter um caminho sólido sendo percorrido. Então eu digo a você, comece a construir a condição para que vocês possam aproveitar essas oportunidades na hora que ela chegar. E qual é o melhor tempo? Agora. Agora, imediatamente, sem procurar desculpa, ou seja lá o que for. Começa a fazer com o que tem. Para quando tiver a melhor condição, fazer melhor ainda. Isso eu venho aprendendo bastante também, porque tem coisa que às vezes que a gente quer muita perfeição. Durante muito tempo essa busca por perfeição me empancou. Li montes, me preparei montes, mas queria só do jeito perfeito. Eu tô aprendendo a fazer feito. Depois vem o perfeito, que nunca nem vem, na verdade. 9ª regra de ouro para quem quer ter a boa sorte. Ao criar as condições favoráveis, olha essa, tenha paciência. Infelizmente, quantas pessoas tentam, quebra a cabeça, se prepara, mas aí não tem a paciência. E às vezes quando tá bem pertinho de colher o diamante, bem pertinho de colher aí o que vem sendo semeado, simplesmente desiste. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, as pessoas não fracassam, elas desistem. Então, muitas vezes eu confesso, eu quis desistir. Eu quis parar, dizer, não, isso aqui não vai não, tem não. Não é desse jeito não, deixa do jeito que eu tô. Mas aí algo dentro de mim, a sorte, né, a minha boa sorte, é que a minha missão é tão grande que eu não consigo ficar parada. Eu digo, não, se servir pelo menos para uma pessoa já serve. Né? E eu fico grata ao Senhor porque tantas pessoas já vêm e dizem que vem servindo. Né? Às vezes a gente só precisa disso, de uma remexida, não é verdade? E agora, a 10ª regra de ouro para quem quer ter boa sorte. Qual é? Essa regra é a seguinte: as oportunidades, elas estão sempre presentes. Mas você precisa estar preparado, tá bom? Cida está perguntando se é o poder da ação, tenho ele também. O que está aqui é o poder da autorresponsabilidade, tá bom? Mas eu tenho também o poder da ação. Se quiser emprestado, já sabe que pode vir, né? É uma pessoa que eu amo ajudar muito, porque ela ama ler. E eu sou dessas que, assim como eu tive a oportunidade, as pessoas que me ajudaram, a gente precisa servir. Porque se eu não contribuir, as coisas não funcionam. Eu preciso oferecer o que eu sei. O que eu venho trazer para vocês aqui nessa tarde é exatamente um pouco de um conhecimento e que, olha que legal, que já vem sendo aplicado muito deles. Então, e vem dando certo, viu? Essa boa sorte vem sendo construída. Então, eu queria dizer a você que essa boa sorte, ela vai precisar que você haja. Que você levante aí dessa cadeira e comece a agir, a fazer o que tem que ser feito. Porque do contrário, você só vai ser mais um chato na multidão, que só vai encontrar defeitos. Eu fico muito angustiada, e aqui eu tenho vários ex-alunos que sabem que o que eu vou falar é verdade. Eu falo muito para os jovens o quanto eles precisam começar o quanto antes a investir em habilidades que a gente trabalha, habilidades emocionais mesmo. Por quê? São essas habilidades o grande diferencial de ser humano, o grande diferencial de profissional. Porque se você não estiver treinando forte, nem tua vida vai ser leve, nem você vai ter boa sorte, e você ainda, infelizmente, vai emanar uma energia muito negativa para o mundo. Então, escolha a pessoa que você quer ser. Escolha, faça a sua decisão. E começa o quanto antes a se preparar. Porque na hora que a oportunidade vem, ela só vai ser útil, ela só vai frutificar para aqueles que estiverem preparando o terreno. Tem uma frase de Picasso que eu gosto muito e que ela diz assim: a sorte do gênio é 1% de inspiração
e 99% de transpiração. Então não adianta você querer ter ideias fantásticas se você não começar a pôr em prática. Não vai servir. Então parar de olhar a sorte do outro e entender que o que você está enxergando muitas vezes é fruto de uma boa sorte que ele construiu e que você não está vendo. Então para de querer comparar o palco do outro com o teu bastidor. Porque para que o outro esteja no palco, ele também passou por um bastidor que você não conhece. Então é fundamental que a gente não menospreze a luta dos outros, que a gente não menospreze a abundância do outro. Até porque é bíblico, não é? O Senhor diz que ele nos fez para ter vida em abundância. Então não adianta ter, depois eu vou fazer live sobre mindset para vocês, sobre mentalidade milionária, mentalidade da felicidade. Então não adianta você dizer assim, aquelas coisas, não, mas do jeito que tá bom, já tem somente o que comer, não sei o quê. E como é que você serve ao outro, se você só tiver muito mal para si? Como é que você ajuda? Como é que você contribui? Como é que você vai tirar outras pessoas dessa situação, muitas vezes de queda, se você não tiver com condição? Então tem que mexer. Então o Senhor nos fez para ser fortes e corajosos. Então a gente precisa crer que foi para isso que nós viemos e